Fala garotinho, fala garotinha, professor Tecílio Norberto, para mais uma aula de matemática para seu concurso. Hoje iremos estudar um assunto muito importante da matemática chamado sistema de equações. Vamos lá. Olha só, pessoal, o sistema de equações é justamente formado por um conjunto de igualdade. Então, quando a gente está trabalhando com o sistema de equação, você vai perceber que a gente está trabalhando com um conjunto de igualdade. Igualdade entre quem? Entre duas expressões matemáticas. A principal estrutura de um sistema de equação é formada por duas equações. Ó. Destaca aí no seu material, a principal estrutura é formada por duas equações e eu tenho duas incógnitas com dois valores, e esses valores a gente vai perceber que está relacionado ao valor total. Mas, professor, o que danado é esse tal de incógnita? Incógnita, você vai destacar no seu material que é os valores desconhecidos dentro do problemazinho chamado sistema de equação. Então, nossa missão é descobrir quem são esses valores. Ó. Desconhecido, são valores desconhecidos que o comando da questão vai fazer referência. Nossa missão é encontrar esses valores desconhecidos. Então, existem vários métodos dentro da matemática, dentro do sistema de equação, que utilizaremos para chegar à resposta correta. A gente vai estudar hoje o método da substituição, iremos estudar também o método da adição, iremos estudar também o método cruzado, que também é muito importante para acertar as questões envolvendo o sistema de equações. Então, vamos fazer um exemplo. Com um exemplo, a gente vai deixar comentado todos esses três métodos, né? Método da substituição, método da adição e método cruzado. Com um exemplo só, você consegue resolver diversas questões. Professor, qual é o mais fácil? Qual é o mais útil? A gente vai fazer diversas questões e vai comentar, olha, essa questão é mais fácil por adição, essa questão é mais fácil por substituição, essa questão é mais fácil por cruzado. Então, eu preciso que vocês coloquem em prática esses três métodos, porque os três eles chegam ao mesmo resultado. Então, o exemplo de número 1. Está lá, o exemplo número 1. Pedro possui um total de 10 células. Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir que eu tenho um total de células ou um total de notas, né? Eu tenho lá valores de 20 e eu tenho valores de 5. Observa que eu tenho outro total, é o total em dinheiro. Então, se você observar, eu estou diante de uma estrutura de sistema de equações. É uma questão clássica, já caiu em várias provas de concurso. Eu vou montar meu sistema. Observe que a quantidade de notas de R$ 20 é um valor desconhecido. Eu tenho lá valores, né, de notas de 5 e de R$ 20. Eu não sei a quantidade de notas de 20, eu não sei a quantidade de notas de 5. Então, eu vou colocar o nome das notas de 20 como sendo meu X, que é o valor desconhecido que eu vou à procura dele. Aqui nas notas de Y, eu vou colocar exatamente o valor de Y. Se você observar, eu tenho 10 células, eu não sei qual é o total. Então, eu vou somar o valor de X mais o valor de Y, e isso vai ser igual a 10 células. Observa que o comando da questão pode fazer referência. Quantas notas de 20 existem? Ou Pedro possui, como está aqui na letra A. Então, observa que ele pode fazer referência às notas de 20 ou pode fazer referência também às notas de 5. Então, se eu tenho dois valores desconhecidos, eu tenho que montar o meu sistema. Então, total de notas, eu tenho 10. Então, o valor das notas de 20, que é X, a quantidade das notas de 20 é X, e a quantidade das notas de R$ 5 eu chamei de Y. Por isso ficou X mais Y igual a 10. E agora a outra equação. Observe que eu vou equacionar dentro daquilo que a gente chama de total. O total é quanto? R$ 140. Então, observa que eu tenho R$ 20 referente à quantidade de notas de X, mais o valor de R$ 5, que é a quantidade de notas de Y, por isso vai ficar 5Y, tudo isso aqui é igual a 140. Pelo método da substituição, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar uma das equações. Observe que eu tenho duas equações. Essa é a equação de número 1, é a equação que tem lá a quantidade de notas, x mais o valor de y igual a 10. É uma questão mais, observe que essa equação é a equação mais tranquila, é a equação mais simples de resolver. O método da substituição consiste em você isolar uma das letras. Eu posso isolar o valor de x e posso isolar o valor de y. Se eu isolar o valor de x, eu encontro no final o valor de y. Se eu isolar o valor de y, eu encontro o valor de x.
eu vou isolar o valor de x. Observe que isolar é simplesmente você deixar essa equação em função de x. Eu vou colocar o valor de x, isolando, deixando todo o valor de x de um lado da equação, e vou pegar esse valor de y, vou jogar lá para o outro lado da igualdade, onde tinha mais y, vai ficar menos y. Então, ficou 10 menos y. Peguei o mais y, estava somando, joguei para o outro lado, ficou menos y. Observa agora. O valor do x agora ele é uma expressão dentro da matemática, chamando 10 menos y. Toda vez que eu faço isso, é para substituir. Aonde tiver x na segunda equação, eu vou substituir pela expressão 10 menos y. E observa que eu tenho exatamente esse valor do x. Então, substituindo na equação que eu vou chamar de número 2, observa que eu posso chamar essa equação agora de equação número 2, observa que eu tenho 20. Então, esse 20 vai multiplicar o valor do x, só que o x agora ela é uma expressão dentro da matemática, ele tem um valor. Qual é o valor? 10 menos y. Então, vai ficar 10 menos o valor do y. Tudo isso aqui, observa que eu tenho mais 5y, mais o valor 5y, igual a 140. Eu tenho que fazer uma distributiva. Esse 20 está multiplicando o 10, e o 20 também está multiplicando menos y. Eu vou multiplicar, distribuir. 20 vezes 10 vai te dar um total de 200. 20 menos y, eu tenho um total de menos 20y. Mais o valor de 5y, observa que esse 5y está somando, tudo isso é igual a 140. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou colocar a letra de um lado, observa que o que eu tinha duas letras, tinha o valor de x e o valor de y, agora na minha equação ficou apenas o valor de y. E o que tem número, eu vou jogar lá para o outro lado da igualdade. Quem é que ficou aqui de número? De número eu tenho 200. Esse 200 ele está somando, jogo lá para o outro lado, ele vai subtrair o valor de menos 20y mais o valor de 5y, ele vai ser igual. Observe que é 140 e o que está chegando agora para mim é exatamente menos 200. Trouxe para cá. Fazendo agora a operação. Eu tenho menos 20y mais 5y vai te dar negativo. Observa que eu tenho menos 20 sendo maior do que o 5, por isso que ficou negativo. 20 menos 5, observa que vai dar 15. Ficou negativo porque o menos 20 é maior deles. Então, é menos 15y. Tudo isso aqui é igual. 140 menos 200. Vai ficar negativo também porque o 200 é maior do que 140. Fazendo a diferença entre 240, o que resta é 60. Beleza, professor? O que é que eu tenho que fazer agora? Toda vez que você estiver dentro de uma equação, e eu tenho de um lado da equação negativo, do outro lado negativo, é uma orientação dentro da matemática multiplicar por menos 1. Eu posso concluir que o meu resultado vai ser positivo. Então, multiplicando todo por menos 1, todos os membros dessa equação, o valor vai ficar positivo. Então, o 60 ficou do outro lado da igualdade. Esse 15 está multiplicando o y, joga lá para o outro lado, passa dividindo. Então, vai ficar 60 dividido por 15. Olha lá, 60 dividido por 15, eu encontro o valor aqui 4. Perfeito, professor. Conclusão. Quem é esse y que a gente nomeou? O y é 5. Então, eu posso dizer que existe exatamente 4 notas de R$ 5, 4 notas de R$ 5. Se o comando da questão estivesse perguntando quantas notas de R$ 5 Pedro possui, ele possui exatamente 4 notas de R$ 5. Se a pergunta fosse quantas notas de R$ 20 Pedro possui, você ia simplesmente observar. Com a equação de número 1, você chegaria à resposta correta. Se Pedro tem um total de 10 notas e eu sei que 4 notas é de R$ 5, pergunta, para chegar a 10, quantas notas falta de R$ 20? 6, professor? Exatamente. 6 notas, porque a soma tinha que te dar 10. Professor, se eu pegar esse valor aqui de x, que é a quantidade de notas de 20, se eu colocar o valor de y, que eu encontrei que é 4, eu encontro o 6, encontra. Então, observa que o valor de x é igual a 10 menos y. Então, 10 menos 4, y é 4, você encontra a quantidade de notas de R$ 20. Nesse caso, 6. Então, nesse tipo de questão, as perguntas que podem cair para você é quantas notas de R$ 20
Pedro possui. Você ia procurar uma alternativa que tivesse 6 notas. Ou simplesmente ele poderia perguntar o outro valor desconhecido, que é exatamente as notas de R$ 5. Nesse caso, você ia ter que marcar notas de R$ 5, ter um total de 4. Esse é o método da substituição. Professor, novamente, o que é o método da substituição? Você vai isolar uma das variáveis. Observa que eu isolei o valor de x. Poderia isolar o valor de y? Poderia sim. Então, se eu fosse isolar o valor de y, ficaria nesse formato. Y vai ser igual a 10 menos o x. Só que agora eu teria que substituir esse valor do y na minha equaçãozinha onde tem lá 5 multiplicado por y. Onde tinha y, ia substituir 10 menos x. Então, esse método da substituição consiste em você isolar uma das variáveis e você substituir na segunda equação. Perfeito, professor. Bota pelo método da adição. Eu vou trazer o mesmo exemplo, apaguei aqui a tela, e a gente vai fazer pelo método da adição, que também é bem tranquilo de chegar à resposta correta. Então, pelo método da adição. Então, observa que a estrutura é a mesma. Pedro possui lá um total de 10 cédulas, é de R$ 20 e é de R$ 5, e esse total é de R$ 140. Imagina que o comando da questão perguntou: quantas notas de R$ 20 Pedro possui? Isso é a primeira pergunta. Vamos em busca da quantidade de notas que Pedro possui. Professor, monta o sistema. Então, o primeiro passo é montar o sistema. A gente nomeou as notas de 20 como sendo x e as notas de 5 como sendo o valor de y. Se Pedro tem 10 notas, então a soma de x mais o valor de y, isso vai ser igual a 10. E no valor total, professor? A mesma forma, eu tenho lá a quantidade, o valor das notas, multiplicado pela quantidade de notas, somado com R$ 5, que é as notas de y, e isso vai te dar um valor. O valor que ele te deu foi 140. Então, o sistema já está montado. O que é que consiste o método da adição? O método da adição consiste em você eliminar uma das variáveis, uma dessas incógnitas. Eu tenho um valor de x, tenho um valor de y. Eu vou pensar em um número onde eu vou multiplicar uma das equações para tentar eliminar o valor desse número desconhecido. Professor, dentro desse exemplo, observa que eu tenho lá, na segunda equação, eu tenho essa primeira equação, x mais y, isso vai ser igual a 10, e eu tenho essa segunda equação, onde eu tenho lá 20x mais 5y igual a 140. Observe que o comando da questão pediu lá quantas notas de R$ 20 Pedro possui. Se ele quer a quantidade de notas de R$ 20, eu tenho que eliminar o valor de y. Ele quer o valor de x, que é nota de 20. Então, se ele pede o valor de x, eu tenho que pensar em um número para eliminar o valor de y. Então, observe que eu tenho aqui 5y. Eu tenho o valor somando 5y. Então, concorda comigo que eu posso multiplicar essa minha equação por menos 5? Perfeitamente. Por que eu vou multiplicar por menos 5? Porque eu vou eliminar y. Se esse y aqui fosse 3, eu multiplicava por menos 3. Se esse y daqui fosse 11, eu multiplicava por menos 11. Sempre o valor oposto, um somando e o outro subtraindo. Então, vou multiplicar essa minha equação por menos 5, o valor x, menos 5, o valor y, menos 5, o valor 10. Então, vai ficar menos 5x, ou x vezes menos 5 vai te dar aí menos 5x, menos 5y, e eu multiplico 10 vezes 5, menos 50. Perfeito, professor. Então, olha para cá. Dá para eliminar? Dá para eliminar o y. Agora, eu vou somar essas duas equações. Ó. Por isso que o método é da adição. Quando eu somo as duas equações, o valor de mais 5 com menos 5 foi embora. O que vai restar para mim é exatamente a soma entre 20x menos 5x. Só sobrou o valor procurado. Então, 20x menos 5x, eu vou ter um valor de 15x. Perfeito, professor. Eu tenho lá o valor de 140 menos 50. 140 menos 50, eu encontro um valor aqui de 90. Perfeito. O valor do 15 está multiplicando, joga lá para o outro lado, então passa dividindo, vai ficar 90 dividido por 15. 90 dividido por 15, você vai encontrar aqui o valor 6. Quem é esse 6, professor? É a quantidade de notas de 20 que estamos procurando. Então, aqui eu tinha um total de 6. Se o comando da questão pedisse a quantidade de notas de 20, pelo método da adição,
você ia perceber que eu tive que multiplicar todo mundo por menos 5 para eliminar o valor do y. Professor, se a pergunta fosse quantas notas de 5 Pedro possui, pelo esse mesmo método da adição, você ia perceber que o que falta para completar 10 é exatamente 4. Eu tenho ali 10 notas, pelo método da adição, eu consigo perceber que o que falta para completar 10 é um total de 6. O que falta para completar 10 é um total de 4. Eu tenho aqui 6, que é a quantidade de notas de 20, e observe que a quantidade de nota de 5 vai ser exatamente 4. Por isso que a soma das notas tem que te dar 10. Então, o método da adição ele é muito útil, muito fácil de resolver questões quando eu observar que a primeira equação dá para somar com a segunda e eliminar um dos valores desconhecidos. Então, treine exatamente esse método da adição. Professor, coloco agora pelo método cruzado. Está aqui, vou apagar a tela e a gente vai comentar também fazendo pelo método cruzado. Método cruzado. Então, observa que eu tenho lá um total de 10 células, eu tenho lá apenas de 20 e tenho apenas de 5. O mesmo exemplo. Então, vou montar o sistema. A gente chamou o valor das notas de 20 de x e chamou o valor das notas de 5 também de y. A soma dos dois te deu 10. Então, tenho 10 células. O valor, eu tenho aqui meu total. Notas de 20, notas de 5 e o valor foi 140. Perfeito. Muita atenção agora. O método que eu vou fazer agora cruzado, você vai perceber que é um método onde eu vou trabalhar com a divisão. E esse método, ele serve exatamente para encontrar esse primeiro valor. Então, vou encontrar o primeiro valor. Observe que o x está na primeira posição da minha soma no meu sistema. Então, observe que eu vou encontrar o valor de x, sempre você vai colocar nesse formato. O método cruzado sempre será uma divisão, sempre será uma razão. E essa razão eu vou fazer subtração. Eu tenho que subtrair uma parte em cima e eu tenho que subtrair uma parte embaixo, tanto no meu numerador como no meu denominador. Quem é que vai ficar em cima? Você vai perceber que em cima vai ficar exatamente essa parte final do meu sistema e a parte de baixo, quem vai ficar é a parte inicial do meu sistema. Então, vou dividir esse meu sistema em duas partes. Por isso que é chamado de método cruzado. Vou cruzar os valores finais e eu vou cruzar os valores iniciais. Toda vez que eu tenho lá uma letra e eu não tenho nenhum número multiplicando essa letra, eu considero como sendo uma. Tenho aqui um y e aqui eu tenho um x. É só multiplicar. E essa multiplicação é com os números. Eu tenho que multiplicar apenas os números, não vou multiplicar as letras. Perceba que eu vou multiplicar sempre de cima para baixo. 1 vezes 140 vai te dar 140. Isso fica em cima, porque é a parte final. 1 vezes 140. E eu faço aqui, 5 vezes 10. 5 vezes 10 eu tenho 50. E a parte de baixo, professor? Sempre começa por cima. 1 vezes 20. 1 vezes 20 vai ser o próprio 20. E eu tenho aqui o valor 1 vezes 5. 1 vezes 5, eu encontro 5. Beleza. E agora é só fazer essa operação, né? Subtrair. 140 menos 50, eu tenho 90. E 20 menos 5, eu tenho o valor de 15. Quem é o valor do x? É 190 dividido por 15. Você encontra 6. 6 é o quê, professor? A gente nomeou o valor de x como sendo as notas de 20. Então, conclusão. Pedro vai ter ali 6 notas, Pedro vai ter exatamente 6 notas. E se pedisse o valor lá de quantas notas de R$ 5 Pedro possui? Observe que a soma te deu 10. Se uma vale 6, você já pode concluir que a outra, o valor desconhecido, nesse caso o y, será exatamente quanto falta para 10. Se eu tenho 6, faltando para 10, observa que o que dá aqui para mim é 4. Então, conclusão, tanto pelo método da substituição, quanto pelo método da adição, como também do cruzado, você vai encontrar o valor desconhecido, inicial. Depois que você encontrar, por intuição, através de qualquer operação dentro da matemática, você vai encontrar o segundo valor desconhecido. Então, eu peço para vocês, façam, refaçam esses 3 métodos para você ficar fortalecido nessa parte teórica em sistema de equação.
Vamos fazer outros exemplos e agora a gente vai fortalecendo exatamente a aplicação dos três. Aquilo que der para fazer por substituição, eu faço por substituição. O que der para fazer por adição, eu faço por adição. E o que der para fazer cruzado, eu faço cruzado. Então, exemplo de número 2. Tá aí. Exemplo de número 2. Confere comigo. Há 21 veículos entre carros e motos estacionados em uma praça. Juntos totalizam 66 rodas. Pergunta: quantas motos estão estacionadas nessa praça? Então, observe que ele te deu aqui uma quantidade de veículos e essa quantidade, se você observar, ele disse que era carros e motos. Então, carros eu vou chamar de C e motos eu vou chamar de M. Professor, poderia colocar X e Y? Poderia. Poderia botar A e B? Poderia. Então, toda vez que der para você colocar ali valores conhecidos, a primeira letra, você utiliza, porque o comando da questão, quando te pedir, vai fazer referência àquela letra procurada. Nesse caso, ele pede lá quantas motos. Então, vou à procura de M. Então, vou à procura do meu M, certo? Está aqui. Vamos montar o sistema. Tem lá 21 veículos, entre carros e motos. Ó. Vou colocar aqui embaixo. Então, tem o carro, mais o valor de moto, tudo isso aqui vai ser igual a quantos veículos? Eu tenho 21 veículos. Perfeito, professor. E agora, muita atenção aqui. Ó. Eu tenho uma quantidade de rodas, tem um total de rodas, 66. O comando da questão não falou que carro tem 4 motos, tem 4 rodas, e moto tem 2 rodas. Então, observe que eu tenho que concluir exatamente isso. Carro, se você observar, vai ter 4 rodas, e moto, você vai ter que concluir que existe ali 2 rodas. Nesse estacionamento tem 66 rodas. Vai te dar um sistema nesse formato. Vai ficar 4C, que é a quantidade de rodas que tem o carro, mais 2M, que é a quantidade de rodas que tem a moto, igual a 66. E agora eu vou escolher um dos sistemas. Se você fosse fazer por substituição, nesse caso, como ele pede moto, bastava você isolar carro. Você isolava o valor do carro, ia ficar 21 menos o valor do M, ia substituir onde tinha carro. 4 carros, agora só que não é carro. Ia ser 21 menos moto. Mas por substituição, muitas das vezes fica cansativo. Vamos fazer por adição. Então, o método escolhido aqui é a adição. Ó. A adição consiste em você pensar em um número exatamente para eliminar uma dessas variáveis. Se o comando da questão pedir um moto, você precisa pensar no oposto da quantidade de carros, de rodas nesse caso, de carros, para eliminar. Eu quero eliminar C. Pergunta, eu tenho um C positivo, eu tenho que multiplicar por quanto? Menos 4, professor? Exatamente, então eu vou multiplicar aqui por menos 4. Ó. Se eu multiplicar por menos 4, eu vou encontrar exatamente a quantidade de motos que o comando da questão pediu. Então, vai ficar menos 4C, esse 4, observa que ele vai multiplicar tanto C, quanto o M, quanto o 21. Então, vai ficar menos 4C, menos 4M, tudo isso aqui igual a menos o valor de 84. Beleza, professor? Observe que eu vou somar essas duas equações. Ó. O método da adição consiste em você somar. Quando você somar mais 4C menos 4C, foi embora, eliminou. O que resta para mim agora? 2M menos 4M. Menos 4 é o maior, então por isso que vai ficar negativo. Menos 4 mais 2 vai ficar 2M. Perfeito, professor. Fiquei aqui o valor agora, menos 84 mais 66. Menos 84 mais 66, você encontra menos 19. Está negativo, o 84 fica negativo, o 19. Então, observe que fiquei numa equação que tem lá dois números negativos. Dá para fazer por menos 1 e você simplesmente encontrar o valor aqui positivo. Então, o valor de M vai ser igual ao valor de 19. O 2 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Está aqui, né? 19 não, corrigindo que aqui dá 18, certo? Corrigindo aqui, a diferença dá 18. Tanto aqui como aqui, para não dar quebrado, certo? Então aqui deu 18. Perfeito, professor. Aqui 18. Então ficou 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9. Então para essa questão, você ia marcar como resposta correta aquela que tem 9. 9 motos, exatamente a questão do exemplo de número 2. Professor,
Eu gostei do método cruzado. Teria como se eu explicar novamente o método cruzado ou fazer esse exemplo pelo método cruzado. Esse método aqui foi pelo método da adição. Então, fiz aqui pela adição. Perfeito, professor. Coloca lá pelo cruzado. Vamos fazer agora pelo método cruzado. O que é que consiste o método cruzado? Se eu quero encontrar a quantidade de motos, motos precisa vir no início. Observe que ele pediu motos, ó. Moto está no meio, então eu preciso que moto fique no início. Então vou colocar a minha estrutura nesse formato, ó. Moto mais o valor de carro, tudo isso aqui tem que ser igual a quem? A 21, porque a soma dos veículos entre carro e moto é 21. Então moto eu tenho um total de duas rodas e carro eu tenho um total de quatro rodas. Isso aqui vai te dar um total de 66. Por que eu fiz isso? Porque dentro do método cruzado, para procurar o valor inicial que ele quer, eu preciso que alterar a minha equação, que eu alterei. Então, manipulei aqui minha equação colocando o m no início. Então, o m, isso vai ser igual sempre uma razão, sempre uma divisão. Então, vou fazer a diferença entre esses dois valores. Observe que essa parte é a que fica em cima, parte final fica em cima, e a parte inicial é aquela que fica na parte de baixo da minha fração. Perfeito, professor. Agora eu tenho que multiplicar. Lembrando, quando não tem nada é 1, quando não tem nada é 1. Vai ficar 1 vezes 66 vai ser 66, e 4 vezes o valor de 21. 4 vezes o valor de 21 vai ser 84. Agora, 1 vezes 2 vai te dar o valor de 2, e eu tenho lá 1 vezes 4. Ó. Tem que cruzar duas vezes, parte final e parte inicial. 1 vezes 4, te deu 4. Vai dar o mesmo valor, professor? Vai te dar aí exatamente o mesmo valor. 66 menos 84, te deu lá menos 18. E aqui, 2 menos 4, menos 2. Menos com menos, ó, dentro da matemática, vai te dar positivo. Por isso que o valor de moto vai confirmar com a gente como sendo o valor de moto igual a 9. Como o comando da questão pediu lá a quantidade de motos, bate perfeitamente aí você marcando resposta letra C. Professor, se ele tivesse pedido aí a quantidade de carros nesse estacionamento, bastava você verificar. No estacionamento tem 21, se ele pedisse aí a quantidade de carros, era você fazer a subtração. O quanto falta para 21? Se eu tenho 9, quanto falta para meu total de 21? Seria exatamente essa operação a ser feita para você marcar. Como não falou nada de carro, bastava você procurar moto, exatamente a alternativa letra C. Coloca mais uma, professor. Tá aí. Exemplo de número 3. Mais um exemplo para a gente treinar. Exemplo de número 3. Agora, Isabel. Isabel comprou em um supermercado 3 quilos de arroz, 4 quilos de feijão e pagou um total de 63. Está batendo como sendo aí um sistema de equação. Eu tenho arroz, tenho feijão e tenho um total. Está lá na segunda parte do meu enunciado, né? No segundo período do meu enunciado. Na semana seguinte, no mesmo supermercado e com os mesmos preços, ela comprou agora 5 quilos de arroz e colocou também, comprou 2 quilos de feijão. Pagou quanto? O total de 56. Olha a pergunta. Nesse supermercado, para comprar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, com os mesmos preços, Isabel vai pagar quanto? Então, observa que vai te dar um sistema de equação. Então, vou trazer para cá. Observe que eu tenho aqui o valor de 3 arroz. Onde tem arroz, eu vou colocar o valor de A. E onde tem feijão, vou colocar o valor de F. Então, eu tenho lá 3A, tá aqui, mais o valor de 4F. Tudo isso aqui ele te deu que equivale a 63. Depois ele falou, olha, é 5 kg de arroz e 2 kg de feijão. Então, vai ficar 5A mais o valor de 2 kg de feijão, ele te deu um valor. O valor agora é 56. Observa o seguinte, eu estou diante de um sistema de equação e se você observar, se eu for fazer por substituição, certamente você vai cair num problema com a operação com fração, porque eu tenho 3, aqui 3A, e eu tenho lá o valor de 4F. Quando você vai isolar uma dessas variáveis, você vai ter que jogar o 3 lá para o outro lado, está multiplicando, passa a dividir. O 4 está multiplicando, se você jogar para o outro lado, vai dividir. É trabalhoso fazer por substituição nesse caso. Por adição, professor. Por adição, inclusive, vou deixar para vocês.
Com a adição, se você multiplicasse toda essa equação aqui por menos 2, você ia eliminar o feijão, porque ia ficar menos 2 vezes 10 ia dar menos 10A, menos 2 vezes 2F ia ficar menos 4F, mais 4F da de cima eu ia eliminar. Então vai ficar por adição. Esse tipo de questão eu gosto de fazer ele por cruzado. Por quê? Porque eu tenho muita informação. Observe que veio aqui com muitos números. O método da adição ele é eficiente quando eu tenho lá o valor de A mais F. Se fosse arroz mais feijão igual a 63, dava para fazer tranquilo por adição. Então, substituição ia te dar trabalho, por adição também ia te dar trabalho, mas você chegaria ao mesmo resultado. Então, o método que a gente vai utilizar aqui é o método cruzado. Por que o método cruzado, professor, se eu escolheu? Porque eu tenho muito número aqui. Ó. Na hora que fazer as operações, o método cruzado é mais eficiente de realizar essa operação. Então, vou apagar esse 2 para não misturar aqui quando você for fazer o cruzado. Menos 2 você faria se fosse pela adição. Então, vamos fazer aqui pelo cruzado. Então, o que é que eu tenho que fazer no cruzado? Essa parte final é a parte de cima da minha operação. Ó. E a parte inicial é a parte de baixo. Beleza, professor, entendi. A estrutura que eu vou encontrar é o arroz. Ó. Então, é primeiro que eu encontro, o primeiro valor desconhecido é o que eu vou encontrar. Então, vou encontrar o valor do arroz. Então, esse valor do arroz, ele vai ser igual a uma razão, a uma divisão. E essa divisão sempre será subtraindo, ó. Sempre será o valor de menos. Beleza, professor? Eu vou multiplicar o quê, professor? Você vai multiplicar exatamente cruzado. Vai pegar o valor do 4, multiplicar por 56 e vai multiplicar o valor do 2 multiplicado por 63. Beleza, multiplicando cruzado. Fazendo a multiplicação, 4 vezes 56, você vai encontrar 224, tá aqui, 224, e eu vou fazer 2 vezes 66. 2 vezes 66, 63, você vai encontrar 126. 126. Beleza, o que é que eu tenho que fazer agora? 3 vezes 2 e 4 vezes 5. Ó. Sempre começa com o do meio, de cima. 4 vezes 5 você encontra 20. E eu tenho aqui 3 vezes 2, você encontra o valor 6. Beleza. Faço a subtração, depois eu faço a divisão. 224 menos 126, você vai encontrar 98. Então, eu tenho aqui 98. E eu tenho agora de fazer essa operação, onde tem lá 20 menos 6. 20 menos 6 eu encontro 14. Quando eu faço a divisão, 98 dividido por 14, eu vou encontrar exatamente 7. É R$ 7,00 o preço do arroz. A pergunta que o comando da questão fez, olha, quanto é o valor de 1 quilo de arroz mais 1 quilo de feijão? Então, arroz mais feijão é justamente aquilo que o comando da questão pediu, solicitou. O arroz eu já encontrei, que vale 7. E agora a gente vai à procura do feijão. Quem é o feijão? Feijão basta você isolar uma dessas equações para você substituir o valor do arroz. Se eu tenho o valor do arroz, agora fica mais fácil eu encontrar aqui o valor do feijão. Beleza, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dessas equações, ó. Vou pegar essa de baixo, já que está aqui. Poderia pegar de cima, professor? Poderia pegar de cima, mas eu vou pegar de baixo. Então, vai ficar 5 multiplicado o arroz. Ó. O arroz eu vou colocar de vermelho. Destacar aqui que o arroz é 7. Então, é 5 vezes 7. Somando 2 vezes o feijão. Então, vai ficar mais 2F. Tudo isso é igual a 56. Beleza, professor? Trazendo aqui para cima. Observa que eu vou multiplicar o 5 vezes 7. 5 vezes 7 vai te dar 35, mais 2 o valor de F, tudo isso é igual a 56. Se o 35 está somando, ó, vou jogar lá para o outro lado porque eu quero encontrar o valor de F. Então, o valor de F eu vou isolar. Então, vai ficar 2F, e isso vai ser igual a quanto? O valor de 55, 56 menos 35. Perfeito. Então, o valor vai ficar 2F fazendo a subtração. 56 menos o valor 35, você vai encontrar 21. Perfeito, professor. Isolando o F, o 2 está multiplicando, passando lá para o outro lado, ele vai dividindo. 21 dividido por 2. Fazendo a divisão, 21 dividido por 2, se você observar, se fosse 20, ia te dar exatamente o valor de
R$ 10, mas é 21, é um pouco a mais, por isso que vai te dar quebrado, vai te dar aí dentro de centavos. Então, o valor do feijão você ia encontrar R$ 10,50, tá aqui, é mais do que 20, por isso que ficou um total de R$ 10,50. O mano da questão perguntou, olha, quanto é o valor aí de um arroz e um feijão? Então, o arroz é 7 e o feijão é 10,50. 10,5, 10,50. Somando 10,50 mais R$ 7, você encontra R$ 17,50. 17,50. Para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Mais um exemplo, colocar mais um exemplo para a gente deixar bem completado aí, deixar aí bem completo o seu material, certo? Então, exemplo número 4. Utilizando o raciocínio lógico matemático, resolva o seguinte problema. Olha o que tem lá. Se a soma das idades de um pai e de um filho é 40 anos, ele vai perguntar: a diferença entre as idades é 20 anos. Assinale a alternativa que apresenta qual é a idade de cada um. É uma questão de sistema, professor? É uma questão de sistema agora envolvendo idades. Eu tenho a soma das idades de pai com filho e eu tenho a diferença das idades também com pai com filho. Colocando na linguagem matemática, vai ficar nesse modelo. Está lá, somando, onde tem pai, eu vou chamar de P. Observa aqui, ó, pai, vou chamar de P. E o valor do filho, ó, vou chamar de F. Novamente, poderia ser A e B? Poderia. X e Y? Poderia. Mas tenta colocar as letras iniciais que o comando da questão fazer referência. Como fez referência a pai, chama de P. Fez referência a filho, chama de F. Então, ele diz que a soma das duas idades, pai com filho, e isso vai te dar aí como valor 40. E a diferença dos dois? Ó? A diferença é subtração, pai com filho, e isso vai te dar 20. Olha lá, cheguei no sistema. Se você fizer por substituição, vai te dar trabalho. Fizer cruzado, professor, certamente você poderia errar ali na subtração ou na multiplicação. Pelo método da adição, você vai perceber que eu já tenho um valor somando e outro subtraindo. Se eu somar essas duas equações, ó, essas duas operações dentro da matemática, um positivo e um negativo, eles se eliminam, é zero. Então, o método mais ideal aqui é você fazer pelo método da adição. Então, fazer pela adição, basta você somar. F positivo com F negativo, ó, foi embora. Sobrou quem? P mais P. P mais P, eu tenho 2P. Soma o valor 40 mais 20, eu tenho o valor 60. Então, o P eu quero encontrar, o valor 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho lá 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 eu encontro 30. 30 é quem, professor? 30 é exatamente a idade do pai. Olha lá nas alternativas. Só tem como resposta correta para esse exercício a alternativa letra E. Se a soma é 40, pergunta. O pai tem 30. Qual vai ser a idade do filho? A idade do filho vai ser exatamente 10. Então, confirma exatamente o que o comando da questão te deu. Professor, se fosse uma questãozinha mais trabalhosa, se você achou a idade do pai, bastava você substituir em qualquer uma delas. Vou escolher essa de cima. Então, a soma de pai com filho, isso daqui ele falou que é 40. Se eu encontrei já a idade do pai, a idade do pai é 30, tá aqui, ó. Quero encontrar a idade do filho. Basta você fazer a diferença. O 30 está somando, joga para o outro lado, vai subtraindo. Então, o filho vai ser igual a 40 menos 30. 40 menos 30, confere para mim que realmente vai te dar aí 10. Então, o método mais vantajoso para essa questão seria aí fazer por adição. Tenta fazer cruzado, tenta fazer também por substituição para fortalecer mais ainda seu entendimento desse tipo de questão. Professor, colocar mais um exemplo. Tá aí, exemplo de número 5, envolvendo aí essa parte de sistema de equação. Olha o que diz o exemplo de número 5. Na equipe de Mário, ele vai dizer que tem 6 mulheres a mais do que homem, sabendo que nessa equipe, ao todo, tem 60 membros. Olha a pergunta: quantos homens existem na equipe de Mário? Ou quantas mulheres existem na equipe de Mário? São duas perguntas. O comando da questão poderia perguntar: olha, na equipe de Mário há exatamente 6 mulheres a mais do que homem e ao todo tem 60 pessoas. Pergunta: quantos homens
Tem na equipe primária? Ou poderia simplesmente perguntar quantas mulheres tem. Então, vamos à procura de homens e mulheres. Então, eu já posso dizer para vocês, ó, que a soma dos dois, da equipe de Mário, vou colocar até homem e mulher, como ele colocou. Ia colocar X e Y, mas eu vou colocar H sendo homem e M sendo mulher. Tá aqui. O comando da questão disse que era 60. Isso que é o todo. Então, homem e mulher, eu tenho 60. Se ele disse lá, olha, na equipe de Mário, há exatamente 6 mulheres a mais. Ó. Então, se eu tenho lá 6 mulheres a mais do que homem, eu tenho que matemática, colocar na linguagem matemática, né? Informação, que ele disse que mulher tem mais 6 homens, eu coloco nesse formato. Ó. O nome de mulher vai ser igual ao número de homem, mais o valor 6. Aqui eu somo porque ele disse que é mais. Então, por isso que eu vou somar. Se o comando da questão falasse, olha, na equipe de Mário existe lá menos 6 homens. Então, qual seria a operação dentro da matemática? Ia ficar mulher igual a homem menos 6. Se é mais, você sempre soma. Se é menos, você tem que subtrair. Olha para cá. Eu tenho um valor de uma equação, de um sistema de equação. Eu tenho ali duas equações, dois valores desconhecidos, homem e mulher, e eu tenho uma das variáveis aqui, uma das equações, ó, já no formato de substituição. Então, nesse formato agora, um método mais eficiente é por substituição, porque você já sabe quem é o valor de m. O valor de m, a gente enxerga que é uma operação dentro da matemática, é h mais 6. Então, onde tem m, basta você substituir. Ó. Vou substituir, onde você vê o valor de m, não será mais m, vai ser o quê? H mais 6. Então, agora eu vou fazer essa equação, colocando agora h mais 6. Então, vai ficar esse h, não mexo nele, mais o valor de m. O valor de m é quem? É o valor de h mais o valor de 6. Ó. Isso vai ser igual a quem? A 60. Então, eu tenho letra de um lado e eu tenho um número do outro. Eu preciso jogar esse 6 ó, lá para o outro lado. Então, eu tenho um H mais H. Então, isso aqui vai dar para mim 2H. Vai ser igual a 60. E o 6 ele está somando. Joga para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 60 menos 6. Então, 2H vai ser igual 60 menos 6, 54. Eu tenho que encontrar o valor do H. Observe que esse 2 ele está multiplicando. Então, ele passa lá para o outro lado dividindo. Então, é metade de 54. Metade de 54, eu vou encontrar exatamente aí o valor 27. Então, 27 seria exatamente a quantidade de homens. Então, quantos homens existem na equipe de Mário? Existe exatamente 27. Se eu tenho um total de 60, a equipe de Mário tem um total de 60. É quanto falta, se eu já tenho 27 homens, quanto falta para completar 60 para encontrar a quantidade de mulheres? A quantidade de mulheres é a diferença, é 60 menos o valor de 27. Ó. Se você olhasse, se você observasse que eu tenho aqui o valor de mulheres, ó, basta substituir. Então, eu tenho lá, mulheres é igual a homem mais 6. Ou a diferença, né? Posso pegar a de cima ou a de baixo. Então, observe que o homem é 27 e a mulher é 6 a mais. Quanto é 27 mais 6? 33? 33. Se o comando da questão fizesse referência à quantidade de mulheres, você ia procurar nas alternativas aquela que tivesse 33. Professor, dava para fazer por sistema de equação? Dava também, certo? Por adição. Aqui eu fiz por substituição. Então, vou montar, deixar aqui montado. Tenta encontrar os valores aplicando tanto o método cruzado como também o da adição. Vou deixar montado aqui para vocês. A soma da equipe de homem mais mulher, ele diz que é 60. Então, observa que se existe 6 mulheres a mais do que homem, esse homem ele está somando. Vou jogar lá para o outro lado subtraindo. Então, a minha estrutura vai ficar nesse formato. Ó. Mulher menos o valor de homem, isso aqui é igual a 6. Ó. Mulher menos homem igual a 6. Então, observa que quando eu tiro exatamente 6 mulheres, vai te dar aí a quantidade de homens, justamente como o comando da questão te falou. Professor, está aqui H mais homem e é, homem mais mulher, né? H mais M, e mulher mais H. Dá para fazer uma alteração aqui? Tá, porque a soma não altera o resultado. Ó. Observe que está H mais M, mas eu posso escrever também o valor de M mais H. Pelo método da adição, você vai perceber homem somando, homem subtraindo. Elimina, você encontra mulher.
Duas mulheres, professor, vai ser igual a 66. 60 com 6, 66. 2 está multiplicando, dividindo. Então, é 66 dividido por 2. Vai te dar 33, vai te dar aqui também 33. Tenta fazer pela adição, tenta fazer também pelo método cruzado. Perfeito, professor, compreendi. Então, coloca aí, vamos avançar, coloca mais um. Exemplo de número 6. Olha o que diz o exemplo número 6. A soma das idades de Antônio e Bento é igual a 50. O dobro de Bento é igual ao triplo de Antônio. Ele pergunta, olha, qual é o produto das idades entre Antônio e Bento? Professor, vamos transformar essa linguagem que o comando te deu, forneceu para a linguagem matemática. Ele falou a soma, tá aqui. Tenho dois personagens, Antônio eu vou chamar de A, Bento aqui eu vou chamar de B. E a soma dos dois te deu 50. Então é A mais o valor de B, e isso vai ser igual a 50. E agora o dobro, ó. Eu vou dobrar, dobro, multiplicar por 2. Ele diz lá que é o dobro de Bento, então é 2B. Isso é igual, ó. Tá aqui o sinalzinho de igual, a igualdade. Ao triplo, o triplo é 3. Então é igual a 3 vezes a idade de Antônio. Professor, isso é um sistema de equação? Toda vez que tiver dobro, triplo, metade, quarta parte, quinta parte, você vai estar diante de um sistema por substituição. Se você for fazer por substituição aqui, você também vai chegar em uma operação com fração. Então, se você observar, eu vou colocar aqui esse valor de B sendo igual a 3A sobre 2. O 2, observa que ele está multiplicando. Joguei lá para o outro lado dividindo. Se você fizer por substituição, vai pegar esse valor de B, que é uma expressão 3A sobre 2, e substituir. Vai ficar A mais 3A sobre 2 igual a 50. Você vai chegar em uma operação com fração. Quando a gente trabalha com um sistema de equações envolvendo fração, ela se torna mais trabalhosa. Nesse tipo de questão, envolvendo dobro, triplo, metade, quinta parte, quarta parte, o ideal é você fazer por razão. A gente já estudou numa aula passada razão e proporção. Então, vou fazer exatamente aplicando aquela regra que a gente aprendeu em sala. Soma, divide e multiplica. Vou aplicar essa regra. Professor, dá para fazer por razão? Dá. Toda vez que tiver lá dobro, triplo, quarta parte, quinta parte, dá para fazer aí por razão. Então, observe que nessa estrutura que eu vou fazer é transformar essa operação que ele te deu, 2b igual a 3a, no formato de razão. Observa que o 2 ele está multiplicando, ele vai descer dividindo, e o a está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então vai ficar b igual a 3, está aqui. O b não mexi, o 3 não mexi. O 2 vai descer, está multiplicando, vem dividindo. O A está multiplicando, vem dividindo. Então, observe que ficou no formato de razão. B sobre A. Eu tenho 3 partes para B, tenho 2 partes para A. Dá para fazer por razão? Dá. E a gente aprendeu, é a regra do soma, divide e multiplica. Soma quem, professor? Soma as partes, 3 mais 2. 3 mais 2 eu encontro 5. Somei. Perfeito, professor. Não assisti a aula de razão e proporção. Vai lá na aula de razão e proporção para você entender que todas as questões envolvendo razão dá para você fazer nesse formato. Você soma as partes, 5, divide. Divide quem? Divide o total. Vou pegar esse valor dos 50, que eu tenho lá do meu total da soma das idades, dividir pela soma das partes. A soma é 5. É 50 dividido para 5. 50 dividido para 5, você encontra 10. Esse 10 é aquela constante de proporcionalidade. Depois que eu dividir, agora eu preciso multiplicar. SDM, sou demais, a regra que a gente aprendeu na sala. Então, vou ter que fazer a multiplicação. O B tinha 3 partes, eu vou multiplicar por 10. Esse 10 multiplica as partes. Então, é 3 vezes 10. E o A ele é igual a 2 vezes 10. Está aqui. 3 vezes 10 você encontra 300. E 2 vezes 10 você encontra 200. Professor, o que é que o comando da questão pediu? Pediu a multiplicação, é o produto. Toda vez que o comando da questão fizer referência a um produto, é a multiplicação. Tem que multiplicar a idade de Antônio multiplicado pela idade de Bento. Antônio, 200, tenho aqui o valor de 200, e eu tenho o valor de 300, que é de Bento.
200 vezes 300, observa que eu vou encontrar, só corrigindo aqui também, que eu coloquei até um zero a mais, né? 3 vezes 10 é 30, não 300. E 2 vezes 10, corrige aí, vai te dar 20. E aqui ia passar, né? E muito, porque a resposta é 20 vezes 30. 20 vezes 30, você encontrar 600. Então, na multiplicação, quando você faz das partes, é 10 vezes a parte que é 3. 10 vezes 3 é 30. E 2 vezes 3, que deu 20. Multiplicando Antônio vezes Bento, encontra 600. 600 você deveria marcar como resposta correta para esse exercício, seria a alternativa letra A. Perfeito, professor. Estão compreendendo aí mais ou menos a aplicação de substituição, adição e método cruzado. Coloca mais uma questão aí para a gente praticar. O exemplo, né? Exemplo número 7. Está aí o exemplo número 7. Vai fazer referência também à soma das idades. Ó. A soma das idades de quem? De Marco e Sofia. Isso é igual a 47. Então, já sei aqui que é a soma dos dois. Ó. Marcos eu vou chamar de M, Sofia eu vou chamar de S. Soma as duas aí, Marcos e Sofia. Você somando Marcos mais Sofia tem que te dar aí 47. Perfeito. Então, Marcos, encontrei aqui 47. Marcos e Sofia. Soma dos dois. Olha lá, ele vai dizer, olha, Marcos tem o quê? 15 anos, mais 15 anos mais novo do que Sofia. Então, como é que eu coloco isso dentro da linguagem matemática? Então, observa que o comando da questão falou do mais novo. Coloca aí no seu material. Toda vez que falar mais novo, você vai subtrair, você vai diminuir, certo? Toda vez que falar mais novo, a quantidade de Marcos é mais novo do que o de Sofia, você vai ter que subtrair 15 anos nesse caso. Se fosse mais novo, 20 anos, subtraía 20. Se fosse mais novo, 30 anos, subtraía 30. Se ele falasse lá mais velho, se o comando da questão falasse, olha, Marco é mais velho do que Sofia lá, 15 anos, o que é que você fazia? Você ia ter que somar. Se ele fala mais novo, você diminui. Se você fala mais velho, o comando da questão fala lá, mais velho, eu vou ter que somar. Beleza, professor. Então vamos trazer para cá e equacionar. Então, Marcos, ele é mais novo do que Sofia, quantos anos? 15 anos, ó. Por isso que eu vou subtrair. Beleza, vou subtrair 15. O que é que eu tenho que fazer? Observe que ele é bem prático aqui se a gente utilizar a substituição, porque Marco, eu sei que é uma expressão de eta matemática, chamada Sofia, menos 15. É só substituir, professor? É só substituir. Ó. Onde tem Marcos, eu vou substituir pela expressão S menos 15. Então, é mais vantajoso para essa questão você fazer por substituição. Mas dava para fazer por adição e também pelo método cruzado? Também dava. Eu vou deixar até como sugestão para vocês tentar também resolver pelo método da adição. Substituindo, professor, observe que esse é o meu sistema, aonde tem M, vou jogar em cima onde tem M. Então, M agora não é mais M, M agora vai ser o quê? S menos 15. Então, ficou S menos 15, estou pegando esse M, vou somar mais esse M, vai ficar mais o valor de S, né? Vou somar mais esse S, mais o valor do S, tudo isso é igual a 47. Perfeito, ficou 47. Tem um S de um lado e tem um S do outro. Ó. Eu somo o que tem S, vai ficar 2S. O 15 está subtraindo, joga lá para o outro lado, ele passa a ser somando. Então, joguei lá o valor do 15 lá para o outro lado. Então, vai ficar 47 mais o valor do 15. Então, 2S vai ser igual. O valor agora é 47 mais o valor do 15. Somando aí 47 mais o valor do 15, você vai encontrar 62. Então, 62. Então, o S vai ser a metade de 62. Metade de 62, porque o 2 está multiplicando, joguei lá para o outro lado dividindo. Metade de 62 eu encontro 31. Encontrei a idade de Sofia, encontrei exatamente a idade de Sofia. E era o que o comando da questão pedia. Qual é a idade de Sofia? A idade de Sofia, nessa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Se pedisse a idade de Marcos, você poderia escolher qualquer uma das questões, qualquer uma das operações. Eu posso somar Sofia mais Marcos para dar 47, eu posso pegar Marcos, pegar o 31 e subtrair 15, que você encontra o valor de Marcos. Professor, o senhor disse que ia montar para deixar aí para fazer por adição. Por adição, ó, observe que essa operação eu consigo montar ela, deixar somente o menos 15 lá do outro lado. Poderia montar desse jeito, ó.
Marcos, o S está positivo, quando você joga lá para o outro lado, inverte o sinal, vai ficar menos S, isso é igual a menos 15. Então, eu tenho Marcos menos S igual a menos 15. E a primeira é Marcos mais Sofia, e isso é igual a 47. Se você fizer pelo método da adição, tá aqui, vou deixar aí para você tentar fazer pela adição, você vai chegar ao mesmo resultado. Lembrando que pelo método da adição dá para eliminar o S negativo com o S positivo, por isso que ia te dar aí uma soma eliminando, ia ficar apenas o valor de Marcos. Perfeito, professor. Coloca mais uma. Colocar agora mais um exemplo. Logo mais a gente vai pegar questões de prova de concurso. Exemplo número 8 tem caído bastante porque vai trabalhar aí com tempos, tanto o tempo atual, tempo passado e também o tempo no futuro. Olha o que disse o exemplo número 8. O pai diz para o filho: nós temos junto, observa que é pai mais filho, vai te dar ali um total de 48 anos. Pai com filho, vou até colocar aqui para vocês, ó. Pai com filho, colocando aqui embaixo, a soma dos dois, e isso vai ser igual a 48. A soma dos dois juntos te dá 48. Aí vai fazer referência, mais daqui a 2 anos. Eu quero que você destaque aonde tem esse daqui. Há 2 anos, a minha idade será o triplo da sua. Quando disse essa sentença, o pai tinha. Então, o comando da questão pede a idade do pai. Então, ele quer o valor do pai. Só que não é hoje. Para esse tipo de questão, eu quero que você coloque 3 informações importantes. O tempo, nesse tipo de questão, ele pode ser hoje, que é o tempo atual, você não faz nada. Então, o tempo atual é justamente o tempo hoje. Então, pode fazer referência ao tempo atual. Você não mexe, não faz nem soma, nem subtrai. Tem o tempo também passado, então coloca aí no seu material o passado. O passado, sempre você vai voltar no tempo, e voltar no tempo você vai diminuir, então você vai ter que diminuir. Perfeito, professor, eu vou ter que subtrair, daqui a pouco a gente vai ver como é que faz essa subtração. E eu tenho lá também o tempo no futuro, ó. O tempo no futuro tem questão que pede também o tempo do futuro. Daqui a pouco a gente vai encerrar tanto com o tempo no passado como também no futuro. Se no passado a gente diminui, no futuro a gente vai fazer o quê? A gente vai somar. Perfeito. Então você não faz nada quando fazer referência ao hoje. Imagina lá, se ele dissesse, olha, o pai dissesse, olha, a minha idade, a idade do pai, fosse o triplo da idade do filho. Então, o triplo da idade do filho é exatamente essa informação. Quando ele diz lá, olha, a idade do pai é o triplo da idade do filho. Então, a idade do pai é o triplo da idade do filho. Era simplesmente você colocar hoje. Você não modifica, seria essa informação. Perfeito. Mas como ele falou daqui a 2 anos, então daqui a 2 anos, observa que esse tempo ele está no futuro. Então é um tempo que vai estar no futuro. Não é hoje, é no futuro. A referência que ele fez é no futuro. Se é no futuro, você vai destacar e você vai ter que somar. Somar quem? 2 anos. Ó. Se fosse daqui a 3 anos, somaria 3. Se fosse daqui a 5 anos, somaria 5. Quem vai determinar é o comando da questão. Se for hoje, não faz nada. Daqui a 2 anos, soma 2. Se ele dissesse assim, no tempo passado, 2 anos, minha idade era o triplo da sua. Então eu teria que subtrair, porque está no tempo passado. Se fosse há 5 anos atrás, a minha idade é o triplo do meu filho. Então, observa lá, tempo passado eu diminuo. Há 5 anos, eu diminui 5, subtrai 5. Perfeito, professor. Então, agora vamos montar a estrutura, né? Toda vez que ele te der tempo, você vai simplesmente acrescentar o 2, tanto para o pai como também para o filho. Então, observa que esse valor 2 que eu vou adicionar, ele tem que fazer referência para o pai, então vai ser mais 2 anos para o pai, e eu tenho ali o triplo, o triplo do filho. Só que o filho, eu tenho que colocar mais 2. Coloquei mais 2 porque ele está fazendo referência ao triplo. Toda vez que fizer referência, eu tenho que colocar dentro de parênteses, porque eu estou indo ao tempo, tanto no filho, como também esse triplo. E o triplo, se você observar, tem que multiplicar o f, como também o 2. Por isso vai ficar 3f mais 6. Eu vou distribuir aqui, ó, fazer essa distribuição do 3. Então vai ficar 3f e 3 vezes 2. Então vai ficar pai
mais 2, isso vai ser igual 3 vezes f, 3f, 3 vezes 2 eu tenho o valor de 6. Observa que eu vou jogar esse 2 lá para o outro lado, ó. Vou jogar esse 2 lá para o outro lado porque eu fico só com o pai aqui, que é aquilo que eu estou procurando, isolar o valor do pai. Então o 2 é número, então vou trazer para aqui para cima, vou trazer aqui em cima para a gente concluir essa partezinha aqui em cima. Então pai vai ser igual, observa que eu tenho 3f, mais 6, colocando aqui, e eu tenho 2, ó, positivo foi para o outro lado negativo, ficou menos 2. Quanto é o valor dessa operação? 6 menos 2. 6 menos 2, eu encontro 4. Então, concorda comigo agora que eu tenho o valor de P. O valor de P é exatamente 3F mais 4. Se você jogar o 3F lá para o outro lado, vai formar um sistema de equação. Você pode fazer por adição por cruzado. Então, nesse tipo de questão envolvendo idades, tanto no passado como no futuro, você pode fazer por substituição, que ela é bem tranquilo, porque você consegue isolar aí já o valor de P. E não tem fração, certo? Por substituição. Quando envolve ali fração, ela é trabalhosa. Mas como não tem fração, dá para fazer tranquilo. Vamos fazer aqui, ó. Observe que a soma do pai mais um filho é igual a 48. Só que o pai é uma expressão matemática, é 3f mais 4. Então, vou pegar esse pai, onde tem aqui o P, ó, vou substituir por 3f mais 4. Então, substituindo 3f mais 4, isso vai ser mais f, né, que eu tenho aqui f, isso vai ser igual a 48. Novamente, pelo método da substituição, preciso deixar a letra de um lado e número para o outro. Então, do lado, eu tenho 3f e tenho mais um f. Ó. Então, vou destacar aqui, eu tenho esse f com esse f. Ó. Esse 4 está positivo, joga lá para o outro lado, fica negativo. Então, vai ficar 3f mais um f. Já vou colocar o resultado, vai ficar 4f. E eu tenho 48 menos o valor de 4. 48 menos 4. Então, vai ficar 4f vai ser igual a 48 menos 4, vai ser 44. Então, o valor de f vai ser igual. Eu tenho 44 e vou dividir por 4. 44 dividido por 4, você vai encontrar aí o valor 11. Isso daqui é o valor do filho. Ó. Eu encontrei, ou substituição, a idade do filho. Ainda bem que não tem alternativa para você marcar. Tá aqui, ó. Não tem alternativa para você marcar. Por quê? Porque o comando da questão pedia quem? A idade do pai. Se eu tenho a soma dos dois, ó, colocando aqui, o comando da questão diz que a soma dos dois é 48. Se eu encontrei 11, que é o filho, quanto é que falta para 48, que é a idade do pai? Mas dá para colocar aqui dentro da matemática? Dá. Vou operacionalizar aqui. Eu tenho que pai mais filho, isso daqui é igual a 48. Pai mais filho é igual a 48. Colocando aqui, ó, pai mais filho, 48. Perfeito. Então, o filho eu já sei quem é. Se o filho é 11, eu vou encontrar agora o valor do pai. Joga o 11 lá para o outro lado. O 11 está positivo, jogando para o outro lado fica negativo. 48 menos 11. 48 menos 11, você ia ter que assinalar aquela que tem como resposta correta para essa questão. A alternativa 37 seria letra C. Pessoal, com o último exemplo, eu tenho certeza que você está bem capacitado para você acertar as questões de prova de concurso. Então, agora a gente vai chegar exatamente ao bloco de questões de concurso. Vamos resolver algumas questões de concurso, verificar o que mais as bancas cobram, o que mais caíram nos últimos anos de sistema de equação. Vamos fazer diversas questões envolvendo aí sistema de equação. Então, a primeira questão de número 1, novamente, tem o método da adição, o método da substituição, o método cruzado. Vou utilizar só um método agora, que agora é valendo. Então, na questão número 1, a questão da banca IDECAM, foi aplicada a prova da Prefeitura de João Pessoa, ano de 2024. Foi para o cargo da CEMOB, né? Então, olha o que disse a questão de número 1. Está lá. Em um estacionamento de uma loja, há um total de 50 veículos. Inclusive, começamos nossa aula mostrando um exemplo bem tranquilo nessa ideia de veículos. Tinha lá, né? Tem 50 vagas disponíveis para carros e motos. Ó. Questão onde vai envolver aí também pneus. Eu tenho a quantidade de vagas, de veículos, e ele diz que tem um total ó, de 152 pneus, né? Sem incluir os steps.
a quantidade de motos presentes no estacionamento. Então, já fizemos uma questão bem parecida. Tenta resolver pelos três métodos para fortalecer o seu entendimento. Então, observa que eu tenho carros e motos. Carros, aqui eu vou chamar de C. Motos, eu vou chamar de M. Perfeito, professor. Se eu tenho lá carros mais motos, esse tem um total de 50. São 50 vagas, como o comando da questão te falou. Ó. Tem um total de vagas e eu tenho um total de pneus. E a gente já viu. Carros tem quantos pneus? Tem 4 pneus. Moto tem quantos pneus? Tem dois pneus, né? Duas rodas e 2 pneus. É um total de 152. Perfeito. Se eu quero encontrar moto, ó, a pergunta é: quero encontrar moto, então moto é M. Faz lá pela adição. Vou fazer pelo método da adição. O método da adição consiste em você tentar eliminar uma das variáveis. Eu tenho um M e tenho um C. Quero motos. Tenho que eliminar quem? Tenho que eliminar o C. Tenho que eliminar carros. O C lá tem 4C. Eu tenho que multiplicar minha primeira equação por quanto? Menos 4, professor. Exatamente, por menos 4. Eu vou multiplicar todo mundo ó, por menos 4, porque eu quero encontrar a quantidade de motos. Se o comando da questão pedisse carro, você multiplicaria por quanto? Eu tinha que eliminar motos. Se ele pedisse carro, eu ia ter que eliminar motos. Moto é 2M, então eu ia multiplicar a primeira por menos 2. Perfeito? Perfeitamente. Então eu tenho lá, menos 4 vai multiplicar o C, menos 4 vai multiplicar o M e menos 4 vai multiplicar o 50. Beleza? Então vai ficar menos 4C, menos 4M, tá aqui, e isso vai ser igual a menos 200. Soma as equações. Ó. Vou somar as equações para eliminar exatamente o C. Tenho mais C e menos C. Sobrou para mim. Tenho lá menos 4M mais 2M. Então, esse daqui vai te dar M negativo, né? Menos 2M negativo. E eu tenho aqui menos 200 mais 152. Ó. Menos 200 é o maior, por isso você bota negativo. Então, quando eu faço a diferença 200 para 152 é 48. Então, novamente, toda vez que é negativo, você pode multiplicar por menos 1 e concluir que a resposta vai te dar aí positivo. Então, o M vai ser igual a 48 dividido por 2. Metade de 48 você teria que marcar como resposta correta para essa questão, alternativa letra B. Perfeito, professor. Compreendi aí o que tenho que fazer. Questão número 2, envolvendo aí valores que tem caído bastante em prova de concurso. Olha o que diz a questão número 2. Um quiosque de Mário, um copo de suco, tá aqui, ó, copo de suco de laranja e uma coxinha custam junto R$ 15, que deu o total. Tá me parecendo sistema. Tem um suco de laranja e eu tenho uma coxinha. R$ 15. Certo dia, Mário vendeu 80 copos de suco de laranja e 50 coxinhas. E a receita obtida à venda desses dois itens foi igual a R$ 930. Desse modo, é correto afirmar que nesse dia, Mário vendeu cada copo de suco de laranja por quanto? Novamente, é uma questão envolvendo sistema de equação, professor? Positivo. Eu tenho dois totais. Observa que ele te deu um total referente à primeira situação, que foi R$ 15, e eu tenho um outro total que é referente aí a 930. Vamos equacionar. Então, vamos chamar o copo de suco de laranja, vamos chamar de S, ao ser o suco, colocar aqui S do suco, e vou colocar o C, porque chamou aqui de coxinha. Então, quando eu tenho lá suco mais coxinha, tá aqui, é o valor igual a quanto? Igual a 15. Perfeito, professor. E agora eu tenho 80 copos de suco. Ó. Então, vou colocar 80S. Então, eu tenho 80 suco. Isso vai ser somado com 50 coxinha mais 50C. Ele te deu um valor. Qual foi o valor? 930. Tenho lá 930. Olha o que ele pediu. Ele pede o quê? O copo de suco. Se ele pede o suco, eu tenho que imaginar, de qualquer forma, algum número que multiplicado pela equação de cima para tentar eliminar aquilo que eu não quero, que é o oposto. Então, eu tenho suco e tenho coxinha. O comando da questão pediu suco. O que é que você vai eliminar? Tem que eliminar a coxinha. Olha lá para a quantidade de coxinha. Eu tenho 50 coxinhas. É positivo, é somando. Então, eu tenho que multiplicar por quanto? Menos 50, professor? Exatamente, menos 50. Você vai multiplicar por menos 50 porque coxinha não me faz
nenhuma referência no comando da questão. Eu vou multiplicar por menos 50, vai ficar só o suco, que é o valor procurado. Professor, posso fazer por substituição? Pode. Isolando ali o valor do suco ou da coxinha, você substitui na segunda. Posso fazer cruzado? Pode. Deve treinar para aperfeiçoar aí esses 3 métodos. Mas vamos fazer pela adição, porque eu já sei que você já compreendeu resolver esses 3 métodos. Então, fazendo aqui por adição. Então, por adição, professor, vai lá por adição. A adição consiste em você eliminar uma das variáveis. Eu vou eliminar o C. Vou eliminar o C porque eu tenho ali que encontrar o S, que é o suco. Então, esse menos 50 vai multiplicar ali o valor do suco, do S, colocando aqui, ó, vai multiplicar o C, vai multiplicar aqui o valor do 15. Perfeito, professor. Multiplicando aí todo mundo. Então, vou multiplicar, vai ficar menos 50S, está aqui, ó, menos 50C, coloquei aqui, e eu tenho que multiplicar o 15 vezes 50. Multiplicando 15 vezes 50 vai ficar menos 750. Perfeito. Observei que eu tenho um 50 positivo, um 50 negativo. Então, pela adição, vou somar. Somando essas duas equações, observa que tem lá 80S menos 50S. 80S menos 50S vai ficar 30S. Somando 930 menos 750, você vai encontrar 80. Beleza, professor? O 30 está multiplicando, deixo só o S do outro lado da igualdade e jogo esse 30 lá dividindo. Está aqui. É 180 dividido por 30. Posso cortar para facilitar um zero com zero? Pode. Fica 18 por 3. 18 por 3, você encontra R$6. Ó. R$6 é o valor procurado, que é o valor do suco. Então, o valor do suco, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão, questão de número 3. Olha o que vai dizer a questão número 3. Em um concurso somente para os cargos A e B, sabe-se que o número total de vagas divulgado no edital é 81. Perfeito. A diferença entre o número de vagas para o cargo A para o cargo B é 9. Nesse concurso, o número de vagas para o cargo B, divulgado no edital, é uma questão também envolvendo aí sistema de equação. Tem dois cargos, tem um A e tem um B. Uma da questão diz que o total é 81. E a diferença entre o cargo A e o cargo B é 9. Então, vamos transformar da linguagem portuguesa para sistema de equação. Se você observar, tem dois totais, ó, por isso que é sistema. Eu tenho um 81 e eu tenho um 9, e eu tenho dois valores desconhecidos. Então, colocando cargo A mais o cargo B, eu sei que esse total vai ser 81. E a diferença? A menos B, ele disse lá que é um total de 9. Observa que, pelo método da adição, é bem tranquilo. Isso aqui você tem que já observar. Pela adição, já dá para verificar que uma das variáveis será eliminada. Quem é que vai ser eliminada? Tem um B positivo, B negativo. Quando eu somar as duas equações, eu vou ficar somente com o valor de A. Por isso que eu vou eliminar B positivo, B negativo, eliminou. Sobrou quem? A com A. A com A é quantos A? 2A, professor? 2A. Então, vai ficar 2A igual a 81 mais 9. 81 mais 9, 90. Então, é a metade de 90, professor? Exatamente. O 2 está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. Então, A é igual a 90 dividido por 2 é 45. Perfeito. Eu cheguei a 45. Olha o que ele pediu. Ele perguntou lá qual é ou quantas vagas tem o valor de B. Eu encontrei o valor de A. Ainda bem que não tinha. A banca foi boa aí, porque ele colocou 45. Você ia achar 45, ia marcar, ia cair na pegadinha da banca. Não é 45 porque ele quer ali o valor de B. Posso pegar a de cima, A mais B igual a 91, ou você pode fazer a diferença. Se eu tenho um A, 45, quanto é que falta para 81? Ou você pode pegar de baixo. Eu tenho um A, quero encontrar o valor de B, e a diferença entre eles é 9. Eu vou pegar somando, vou pegar aqui o valor somando. O valor de A mais B, ele te deu aí que equivale a 81. Se eu sei que o valor do A é 45, vou substituir. O valor do A é 45, vou colocar aqui no A. Então, vai ficar 45 mais o valor do B, isso é igual a 81.
O valor do 45 está somando, vai lá para o outro lado subtraindo, é menos. Então, B vai ser igual a 81 menos 45. 81 menos 45, você ia procurar aquela que tivesse como resposta correta 36. 36, você ia ter que marcar para essa questão alternativa letra A. Mais uma questão número 4, questão também da banca VUNESP. Olha o que disse aí a questão número 4. Então, Carlos e Eduardo trabalharam no total de 21 horas. Então, já tenho aqui Carlos e Eduardo. Então, já sei que eu tenho C e eu tenho E. Eles trabalharam no total de 21 horas para organizar um arquivo. Sabendo que Carlos trabalhou exatamente 3 horas a mais do que Eduardo. Então, o número de horas trabalhada por Carlos. Então, eu quero, já dá para observar, quero saber quantas horas Carlos trabalhou. Vou chamar Carlos de C. Então, C será aquilo que eu vou procurar. E a soma dos dois, Carlos e Eduardo. Carlos eu vou chamar de C e Eduardo aqui eu vou chamar de E. Então, a soma de Carlos mais Eduardo que deu um valor de 21 horas. E o mais importante agora, observe que ele disse que Carlos trabalhou 3 horas a mais do que Eduardo. Se ele falou a mais, sempre será somando, igual aquela questão de mais novo e mais velho, certo? Mais novo eu subtraio, mais velho eu somo. Aqui, se ele trabalhou 3 horas a mais, eu vou ter que somar. Se fosse a menos, né? Trabalhou ali 3 horas a menos, né? Se ele colocasse como referência a menos, o que é que eu ia fazer, professor? Você ia simplesmente diminuir, certo? Se ele falou que trabalhou a mais, você tem que colocar somando. Se ele falou, como a questão falou a menos, vou subtrair. Então, Carlos trabalhou 3 horas a mais do que Eduardo. Então, é só você somar 3. Beleza, professor. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu já tenho a expressão do valor de C. Então, concorda comigo. O substituição é muito mais tranquilo de se fazer, bem mais tranquilo. Por isso que eu disse para vocês, tem momento que eu utilizo substituição, tem momento que eu utilizo adição, tem momento que eu faço cruzado. Então, aqui eu vou fazer por substituição, onde tem C embaixo, não estou vendo mais C, estou vendo quem? E mais 3. Então, esse C aqui, eu vou colocar essa expressão, E mais 3. Então, vai ficar E mais 3, colocando aqui E mais o valor de 3, mais o valor do E, tudo isso aqui vai ser igual a quem? 21. Letra com letra, novamente, tem um E com E, e esse 2 é número. Que é número, jogo lá para o outro lado. Está somando, passa subtraindo. Então, vai ficar E com E, 2E, tenho lá igual a 21, menos o valor de 2. Beleza, professor, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho ali o valor de 21, 2 não, né? Que aqui é 3, mais 3, só corrigindo também, mais o valor de 3. Eu coloquei mais 2, mais é mais 3, certo? Corrige aí. Perfeito, mais o valor de 3. Então, é E mais 3, é mais 3, mais é igual a 21. Então, aqui não é menos 2, né? Aqui eu tenho que colocar o valor de mais 2, mais 3, né? Colocando aqui, corrigindo. Mais 3. Era mais 3, joguei para o outro lado, ficou menos 3. Corrigi. Perfeito, porque agora eu vou encontrar o valor do E. Então, o valor do E vai ser igual a, subtraindo, eu encontro exatamente 18. Então, o valor de E é 18 dividido por 2. 18 dividido por 2, eu encontro o valor de 9. Só que o comando da questão não pedia aqui o valor do E. Pediu o valor de quem? Pediu o valor de C. Então, eu tenho que encontrar o valor de C. O valor de C, você pode encontrar qualquer uma das alternativas aqui, qualquer uma das equações. Então, nas equações, eu vou escolher essa de baixo, porque o C, ele disse lá que é E mais 3. Só que eu já encontrei que é E. O valor do E, a gente encontrou aqui que equivale a 9. Perfeito. Então, vai ficar o valor do C, que é E? É 9, mais o valor do 3. Então, o C, o valor de Carlos, vai ser 9 mais 3. 9 mais 3, encontro 12. 12, você ia marcar para essa questão aquela que dá um gabarito correto, alternativa letra B. Coloca mais uma questão, professor. Questão envolvendo idade. Essas questões envolvendo idade ela é bem interessante porque vai te dar ali informações ou no passado ou no futuro. Olha o que disse a questão número 5.
Tá lá. Daqui a 2 anos. Então, eu já peço que você circule o daqui e tente entender. Daqui faz referência a quê? Ao futuro. Então, eu já sei que eu vou ter que somar. O daqui vai estar me dando aqui uma ideia de futuro. Por isso que eu vou ter que somar. Somar quem? 2 anos, certo? Tanto para o lado da igualdade quanto o outro lado, certo? E é com idade. Ele diz lá, olha, Beto, ele terá exatamente o dobro da idade de André, certo? Então está aqui, Beto terá o dobro da idade de André. A soma das idades dos dois, ó, é 56. E o comando da questão pediu o produto. Produto das idades de André e Beto. Toda vez que pedir o produto, já vou deixar aqui para vocês, ó, isso aqui é multiplicação. Vou ter que multiplicar a idade de André vezes a idade de Beto. Então, preciso encontrar André, preciso encontrar Beto. Então, observe que ele falou do dobro. Ó. Ele disse que era daqui. Se ele falou daqui a 2 anos, Beto terá o dobro da idade de André, se fosse hoje, a equação seria essa. Mas como é somando, eu preciso colocar mais 2. Eu vou colocar o 2 aonde? Tanto para o Beto como para o André. Então, eu sei que a soma dos dois ó, é igual a 56. Então, vou somar o valor da idade dos dois. Então, Beto mais André, ele te deu aqui que a soma é 56. Perfeito. Depois ele falou do dobro. Ó. Então, Beto, observe que eu já vou somar mais 2, porque é daqui a 2 anos, fosse daqui a 5 anos, mais 5, daqui a 10 anos, mais 10. Fosse passado, há 2 anos, seria menos 2. Mas como ele falou no futuro, eu vou ter que somar 2. Perfeito. E o mais importante, para você não errar, você precisa colocar dentro de parênteses, porque o 2 ele vai multiplicar tanto o André como o tempo que ele te deu, que é daqui a 2 anos. Então, eu preciso fazer essa multiplicação, ó, 2 vezes A e 2 vezes 2. Então, eu tenho lá que o valor de Beto mais 2 vai ser igual a 2 vezes A, 2A, 2 vezes 2, eu tenho mais 4, ó, vai dar 4. Beleza. Vou jogar esse 2 lá para o outro lado para ficar somente com Beto isolado, só com B. Então, vai ficar B vai ser igual a 2A mais 4 menos 2, porque o 2 estava somando, passou a subtrair. Então, B vai ser igual a 2A, 4 menos 2. Ó. 4 menos 2 vai dar 2 positivo. Então, concorda comigo que eu encontrei aqui o valor de Beto? Ó. O valor de Beto é uma expressão. O valor de Beto é 2A mais 2. Tem que fazer o que agora, professor? Voltar na equação inicial, onde tinha a soma das idades, substituir e encontrar o valor de A. Depois eu substituo novamente para encontrar o valor de B. Então, onde tinha o valor de B mais A igual a 56, ó, vou escrever aqui, trazendo para esse lado. Ó, vou trazer essa equação para cá. B mais o valor do A, isso é igual a 56. Só que eu já sei quem é B. B é quem? Colocando aqui de vermelho. É 2A mais 2. Ó. Isso daqui é o valor de B que a gente substituiu. Vou substituir esse B ó, lá em cima. Vou destacar aqui para você visualizar. O B que eu substituí foi essa expressão, 2A mais 2. Perfeito, professor. Eu coloco A mais A, depois eu coloco que é igual a 56. O que é que eu tenho que fazer? Juntar o que é letra com letra e o que é número eu jogo lá para o outro lado. Mais 2 passa a ser menos 2. Então vai ficar 3A e eu tenho lá 56 e eu tenho que subtrair 2. Ó, 56 menos 2. Então vai ficar 3A e isso vai ser igual a 56 menos 2. Eu tenho 54. Então eu vou encontrar o valor do A. O 54 ele está do outro lado da igualdade, não faz nada. O 3 está multiplicando, ó. 3 passa a ser dividindo. Então, encontra aí o valor do A. Quem vai ser o valor do A? O valor do A ele vai ser igual a 54 dividido por 3. Isso aqui vai te dar 18. Ele pediu o valor de A? Não. Ele pediu o produto entre as idades dos dois. Ó. Encontrei o valor de A e agora eu vou encontrar o valor de B. Quem é o valor de B, professor? Qualquer equação que você queira encontrar. Posso jogar nessa daqui, ó. Posso jogar nessa, posso jogar nessa. Por substituição, você encontrando um dos valores, você encontra o outro. Vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó. Vou chamar aqui de equação 3. Essa equação modificada para encontrar o valor de B. Trazer para cá. Então, trouxe para cá essa equação número 3. Ó. Trouxe para cá, o valor de B, ele é igual
A, duas vezes o valor de A, mais o valor 2. Quem é B? O valor de A eu sei quem é 18. Ó. Então, vai multiplicar 2 vezes 18. Vou até colocar de vermelho, porque esse 18 foi porque o A é 18. Ó. 2 vezes o A, mais o valor do 2. Está aqui, mais o valor do 2. Então, o valor do B vai ser igual. 2 vezes 18 ia ser 36, mais o valor do 2. B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 38. Encontrei aqui o valor de B, encontrei o valor de B. O comando da questão pediu o valor de B, não pediu o valor do B, certo? O comando da questão fazia referência ao produto ó, entre A e B. Então, eu teria que multiplicar o valor de A vezes o valor de B. Então, eu tenho que multiplicar A vezes o valor de B. A é 18, B é 38. Tinha que multiplicar 18 vezes 38. Fazendo já essa multiplicação, 18 vezes 38, você ia marcar 684. 684, você ia marcar para essa questão aquela que tinha como resposta correta a alternativa letra C. Coloca mais uma questão, professor. Está aí a questão número 6, é a última questão aí envolvendo essa parte de sistema de equação. Última questão não, a gente faz mais uma. A gente vai fazer a questão número 6 e a gente faz a questão número 7, que é uma questão também da banca IDECAN, que cobrou tanto no passado como também no futuro. Então essa questão agora a gente vai trabalhar com o tempo passado. Na questão 5 a gente trabalhou no futuro, nessa 6 a gente trabalha ela, deixar comentada para vocês aí, no futuro, e na questão 7 a gente encerra essa aula de resolução de questões envolvendo sistema de equação, colocando os dois termos. Pode acontecer? Pode. Agora, 2024 cobrou tanto no passado como também no futuro. Vamos fazer a questão 6. Está aí a questão número 6. A soma das idades. Ó. A soma das idades de Paula e também de Joana, atualmente, ele disse lá que é 89 anos. Disse lá, olha, se há 4 anos atrás, eu tenho que voltar o tempo, ó. Então, há 4 anos atrás eu vou ter que subtrair. Tempo passado, eu subtraio. Tempo futuro, vou ter que somar. Aí o comando da questão informou que há 4 anos atrás, Paula tinha o dobro da idade de Joana. Então, observe que esse tipo de questão eu gosto de colocar nesse formato. Ó. Paula tinha o dobro da idade de Joana. Só que isso aqui é hoje, mas não aconteceu hoje. Há 4 anos atrás foi que isso aconteceu, que a idade de Paula tinha exatamente o dobro da idade de Joana. Olha o que pediu aqui. Destacar para a gente ver o que o comando da questão pede. Ele pede a idade atual de Paula e também de Joana. Então eu quero as duas. Tem que encontrar uma, depois encontrar a outra. Quero encontrar P e eu quero encontrar também Joana. Está lá nas alternativas. E pede respectivamente. Primeiro eu encontro P, depois eu vou encontrar Joana. Vamos colocar na linguagem matemática. Está lá. Soma das idades. Então, onde tem P, eu vou colocar, onde tem Paula, eu vou colocar P, onde tem Joana, eu vou colocar J. Então, P mais J, isso é igual a quanto? Isso vai ser igual a soma. A soma, o comando da questão disse que era 89. Perfeito, professor, coloquei 89. Agora vamos colocar no passado, né? Colocar aqui no passado. Se Paula tinha exatamente o dobro da idade de Joana, isso há 4 anos atrás, fica nesse formato. P menos 4 vai ser igual ao dobro. O dobro sempre eu coloco dentro de parênteses. Ó. É J menos 4. Beleza, pessoal. Faz a distributiva, o 2 multiplica o J e o 2 multiplica o menos 4. Então vai ficar P menos 4, está aqui. E isso vai ser igual 2 vezes J, 2J, 2 vezes menos 4, menos 8. Novamente, deixa apenas o P no lado da igualdade, porque eu faço por substituição. Então, vou jogar esse menos 4 lá para o outro lado, ele vai ficar somando, vai ficar mais 4. Então, vai ficar P igual a 2J, está aqui, menos 8, mais o valor de 4. Está subtraindo, passou somando. Quem vai ser o valor de P? É 2J, menos 8 mais 4 vai ficar menos 4. Beleza, professor. Encontrei o valor de P. Novamente, não tem aqui dificuldade. Agora é substituição. Ó. Você vai fazer o sistema de equação por substituição. Poderia fazer por soma? Poderia. Desde que eu jogasse o 2J lá para o outro lado. Ia ficar P menos 2J, jogando lá para o outro lado da igualdade. Ia ficar negativo.
Então, agora eu vou ter que juntar aí essa operação substituindo o valor de P. Vamos substituir aqui o valor de P, trazendo essa equação para cá. Eu tenho lá que P mais J, isso é igual a 89. Beleza, professor? Quem é P? P agora eu vou botar 2J menos 4. Ó. Vou pegar aqui o valor de P e colocar lá que equivale a 2J menos 4. Tudo isso somado com J, isso vai ser igual a 89. Perfeito. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou juntar número com número. Esse daqui está negativo. Vou jogar lá para o outro lado e eu vou somar. Vou ter que somar. Perfeito. Vou somar. Então, eu tenho 2J mais J. 2J mais J vai ficar 3J. Vai ficar 89 mais o valor do 4. Faz essa soma. 89 mais 4 enquanto 93. O 3 está multiplicando o J, passa lá para o outro lado, dividindo. Ou seja, o valor do J é igual a 93 dividido por 3. 9 dividido por 3, você vai encontrar 1, vai encontrar 3, né? E o 3 dividido por 3, você vai encontrar 1. Ou seja, encontrei aqui a idade de J. Era o suficiente você olhar nas alternativas. Ó. Joana é a segunda. Joana, 31. Você já perceberia que teria que marcar como resposta correta a alternativa letra D. Mas, professor, e como é que eu faço para encontrar a idade de Paula, que é 58? Basta você encontrar uma das operações. Ó. Se a soma das duas é 89, eu tenho 31. Você vai perceber o que falta é 58. Ou você poderia pegar essa daqui, ó, a de Paula. Se você observar que Paula, ele é 2J menos 4. Então, vai ficar 2J, que é J, 31. Então, é 2 vezes 31 menos 4. Então, eu teria que fazer a multiplicação, 2 vezes 31, ia te dar aqui 54. Tenho aqui o valor do total de 54, né? 64, total de 54. 31 ia dar só corrigindo, chegando ao final tá já bugando, certo? Ia ficar 2 vezes 1 dá 2, dá 62, né? 62 menos 4. É isso mesmo. 62 menos 4. Fazendo 62 menos 4, confirma que ia te dar aqui 58. Beleza? Tá chegando aí no final. Muita informação importante, mas a gente não perde a questão aí. A questão correta para a questão de número 6, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. Paula, 58 e minha amiga Joana aí, 31. Vamos fazer a última questão. Questão número 7, questão que eu falei, questão da banca IDECAM, prova aplicada à CGM, Guarda Municipal de João Pessoa, ano de 2024. Questão que vai envolver aí os dois tempos, tanto o tempo passado como também o tempo futuro. Beleza, professor, tá lá. Olha o que vai falar agora. O personagem é meu amigo João. João tem o dobro da idade de Ana. Observe que ele não falou se era no passado ou se era no futuro. Isso é atual. Toda vez que não falar se é daqui ou se é no tempo passado, há tantos anos, isso é atual. Então aqui eu já vou colocar no formato da linguagem matemática. Então lá, olha, o João, ele tem lá o dobro da idade de Ana. Então isso é a transformação da língua portuguesa para a matemática. João, vou chamar de J, tá aqui a primeira letra. Dobro é 2, ó, é 2 e Ana chamei de A. Por isso ficou J igual a 2A. Perfeito. Olha o que ele vai fazer aqui. Ele diz lá, daqui, ó. Daqui é no futuro ou é no passado? Então, daqui você vai colocar aqui somando, ó. Daqui a 5 anos, a idade de João, ó. Então é o J, será o quê? O triplo da idade que Ana tinha há 5 anos, ó. Então ele vai ter que somar, porque eu estou daqui a 5 anos, e eu vou ter que subtrair 5 anos. Ó. Vou ter que somar 5, porque a informação diz que era daqui a 5 anos. A idade de João será o triplo da idade de Ana. Então, vou ter que somar e depois subtrair. Perfeito. Então, para João, ele te deu aí no futuro, é somando. E agora para Ana, observa que ele te deu que era o triplo. O triplo é 3 vezes. Vou multiplicar por 3. Toda vez que eu quero operacionalizar dentro da matemática, eu coloco dentro de parênteses, para não ficar só o 3 vezes a letra A. Então, vai ficar a letra A e vou ter que subtrair, porque ele disse aqui que era há 5 anos. Então, é o tempo passado. Então, ficou nesse formato, professor.
que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa é você distribuir esse 3, ó. Esse 3 vai multiplicar o A e esse 3 vai multiplicar o menos 5. Então, o valor do J vai ser igual a 5, né? O J mais 5 vai ser igual 3 vezes A é 3A, 3 vezes menos 15, 3 vezes 5, né? Vai te dar menos 15. Perfeito. Onde tem número, tem um 5, ó, positivo, joga lá para o outro lado, ele fica negativo. Então, o valor do J, ele vai ser igual ao 3A menos 15, e eu tenho exatamente, ó, que subtrai 5, menos 5. Beleza. Então, o valor do J, ele vai ser igual 3A, e agora eu tenho menos 15, menos 5. Menos 15, menos 5, eu tenho menos 20. Observação, eu tenho o valor do J aqui, e eu tenho esse valor do J aqui. É só substituir. Você procura aquilo que for mais viável para você. Se você substituir o J na de baixo, o valor do J pegando na de cima é 2A. Você pode colocar o 2A desse lado. Ou você pode pegar na de cima, onde tem J, colocar lá 3A menos 20. É o que eu vou fazer. Então, observa que eu tenho essa informação. J igual a 2A, vou trazer para cá. J igual a 2A. Aonde tem J, você não vai colocar mais J. A gente sabe agora que o valor do J é 3A menos 20. Então, vai ficar 3A menos 20. Tudo isso é igual a 2A. Perfeito, professor. Joga o 2A lá para o outro lado, porque é letra, e joga o menos 20, que é número, lá para o outro lado. Você inverte o sinal. O que tem mais vai para o outro lado menos. E o que tem menos vai para o outro lado mais. Perfeito. Então vai ficar 3A menos 2A. Isso é igual a 20. Eu tinha lá menos 20 e agora ficou mais 20. 3A menos A. 3A menos A, que vai restar para você apenas o A. Então, o A eu encontrei que é 20. O que é que o comando da questão pedia? Não li aqui, vou destacar para vocês. O comando da questão pedia, olha, calcule a soma das idades de João e Ana. O comando da questão pedia para você fazer a soma. Soma de quem? De João mais Ana. Já encontrei o valor de Ana. Ana é quem? Ana é 20. Colocando aqui, Ana é 20. Falta encontrar de João. Onde é que eu vou encontrar de João? Qualquer equação que você substituir. João, ó, é o dobro de A. Ou João é 3A menos 20. Qualquer uma das duas você vai achar o mesmo resultado. Gosto de pegar aquilo que é mais fácil, que é mais simples. Onde tem lá João é 2 vezes o valor de A. Então, vou substituir. Onde tem João é o dobro da idade de A. Tá aqui. Dá para perceber que A é 20. Ó. Substituindo, então João vai ser igual a 2 vezes 20. 2 vezes 20, você encontra 40. Isso é o valor de João? É. O valor de João é 40. Soma das duas, 20 mais 40, ou 40 mais 20. Você encontra como resposta correta para essa questão 60. Deveria procurar a alternativa letra B. Certo, pessoal? Com isso, concluímos nossa aula de resolução de questões envolvendo aí sistema de equação. Grande abraço para vocês, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.